Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que horas que vocês estarão assistindo essa aula, então espero que todos estejam bem. Nós iremos hoje fazer uma recapitulação do crime de furto, né? Lembrando que o crime de furto é um dos crimes que está dentre os crimes contra o patrimônio. Lá no capítulo 1, inicia-se dos crimes contra o patrimônio, o crime de furto em primeiro lugar. Então, o artigo 155 do Código Penal diz: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, né? E cuja pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Então, consequentemente, nós temos no preceito primário o verbo subtrair. O que é subtrair, se vocês lembram, né? É a pessoa se apoderar do bem, um bem que não lhe pertence. Então ele entra na posse, entra na propriedade de uma coisa móvel, né? E consequentemente pode ser tanto para ele como para outra pessoa. O artigo 155 é o crime de furto na modalidade simples, né? E a pena tem de uma pena privativa de liberdade, de 1 a 4 anos de reclusão, e também a multa, uma pena pecuniária. Então, vamos desmembrar a conduta. Subtração, como nós vimos, o apoderamento de um objeto, de uma coisa. Então, ele não é o proprietário do bem e, consequentemente, ele retira essa propriedade de alguém, né? Coisa móvel e alheia. O que é uma coisa móvel? Então, para nós do direito penal, é tudo que pode ser o quê? Mudado de lugar, que eu posso levar. Então, muita gente fala: furtaram a minha casa. Está correto isso, né, falar? Não, né? Porque casa, residência, é algo imóvel. Pode ter furtado objetos dentro da casa, mas não a própria casa, né? Então, coisa móvel, para o direito civil, tem uma certa interpretação, como nós vimos, avião, embarcações para o direito civil é coisa imóvel. Para nós, avião pode ser levado, transportado de um lugar para o outro, consequentemente, ele é para o direito penal. Se eu subtraio uma aeronave, eu estou cometendo o crime de furto, né? E essa coisa tem que ser alheia, ou seja, de outra pessoa que não o agente, né? Então, quem vai ser a vítima, né? Quem é o sujeito passivo do crime, né? Pode a pessoa ser sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo, né? No crime de furto, não seria possível. Por quê? Porque a coisa tem que ser de outra, de terceiro, alheia, ok? Então, lembrando que coisa que não é de ninguém, vimos res nullius, é possível, coisa de ninguém, é possível ter o furto? Não. Também vimos uma coisa que é perdida, res desperdicta, pode ser ou não objeto de furto, né? Uma coisa abandonada pode ou não ser objeto de furto, né? É uma coisa que eu abandono, derelicta, que eu não quero mais,
Eu abro mão da minha propriedade. Então, consequentemente, eu não posso cometer o crime de furto de uma coisa que não tem dono, né? Uma coisa perdida, né? Se eu achar uma coisa perdida, terei o crime de furto, né? Não. Terei o crime de roubo? Não. Nós vimos que há uma modalidade de crime de qual, se eu acho uma coisa que estava perdida e não procuro restituir ao proprietário, ou eu não entrego à autoridade policial, eu responderei pelo crime de apropriação de coisa achada. Tá? Então, as ideias iniciais, nós temos esta questão aqui. Uma vez depois me perguntaram, né? A coisa alheia. Se há o consentimento da vítima para que a outra pessoa pegue o bem, né? Então ele está subtraindo algo. Então estou pegando um celular de alguém e essa pessoa me autoriza a pegá-lo. Então tem um celular em cima da mesa, a aluna está vendo o que eu estou pegando e aí ela fica com dó desse professor, que o celular dele é muito velho, e deixa ele levá-lo, né? Teríamos o crime aí de crime de furto, no qual houve o consentimento da vítima, né, do proprietário para levar o bem? Também não, né? Porque a subtração entende-se que ela não é autorizada, tá? Então, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, esse é o crime de furto simples, né? Depois, no parágrafo 1º, diz: a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno, né? O que eu tenho aqui? Uma qualificadora ou uma causa de aumento de pena? Eu terei, neste caso, uma causa de aumento de pena, ou seja, está aumentando de 1/3 se o crime ocorre durante a noite, né? Repouso noturno. E aí, professor, qual que é o horário? É possível eu estipular um horário para essa modalidade de causa de aumento de pena? Posso falar que a partir das 18 horas ocorre sempre o crime com a causa de aumento de pena? Não, né? Por quê? A ideia que o legislador traz aqui de repouso noturno é que as pessoas estejam, a maioria das pessoas, de uma cidade ou de uma zona rural, porque pode ser tanto zona rural como zona urbana, eles estejam o quê? Repousando, dormindo, né? E aí lembra-se daquela ideia dos costumes, né? Quando a gente estuda lá no primeiro período, né? Costume revoga a lei, né? Lógico que não. O que revoga uma lei? Somente outra lei, né? Mas o costume pode servir como meio de interpretação para o juiz. Então, dependendo da localidade, dependendo da cidade, dependendo da região, pessoas dormem mais cedo ou pessoas dormem mais tarde, né? Um exemplo, aqui em Goiânia. Normalmente as pessoas vão dormir o quê? Após as 22 horas, né? Vocês, quem é da noite, com certeza, tem a gente que dá aula, vai dormir lá para meia-noite, 1h, mas também não é a grande maioria. Porque a ideia é que se torne mais fácil eu subtrair algo porque as pessoas estão repousando, porque as pessoas estão dormindo. Então a ideia é que eu tenha, primeiramente, não haver luz solar e que as pessoas estejam já
repousando, né? Então, não tem como eu dizer qual seria o horário. Principalmente no Brasil, que nós temos vários fusos horários. Então, consequentemente, o que no Nordeste é determinada hora já está escuro, né? Lá no Acre ainda está claro, né? Então, lembrando dessa maior facilidade. Serve tanto, que já está o entendimento majoritário tanto do Supremo como do STJ. Serve tanto para residências, né? Subtraiu um veículo dentro de uma residência, como um objeto dentro de um estabelecimento comercial. Então, tanto para residência como para estabelecimentos comerciais, ele ocorrendo, eu tenho a causa de aumento de pena. Ok? Segundo momento, recapitulando. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 2/3, desculpa, ou aplicar somente a pena de multa. Então vejam só, eu tenho aqui o conhecido furto privilegiado. Por que é furto privilegiado? Porque a punição será mais branda para o sujeito ativo do crime. Então, quando se diz lá, o juiz pode, nós devemos sempre interpretar que é dever. Ele deve aplicar uma dessas 3 modalidades de pena, né? A ideia do pode é a possibilidade dele ou substitui a reclusão pela detenção, ou vai diminuir de 1 a 2/3, ou terceiro, aplicar somente a pena de multa. Então, havendo a prática de um crime de pequeno valor, e qual que é o pequeno valor que a legislação assim nos diz? Até um salário mínimo vigente da época do fato. Então, a pessoa subtraiu hoje R$500 de outra pessoa. Esse sujeito ativo, ele é primário? Consequentemente, R$500 é abaixo do salário mínimo vigente, ele terá direito a uma dessas 3 possibilidades do qual o juiz deve, né, fazer a substituição, diminuir a pena ou aplicar somente a multa. Então, é princípio da insignificância o parágrafo 2º? Não, né? É furto privilegiado. A pessoa tem uma punição. O princípio da insignificância que nós estudamos, que vocês fizeram um trabalho, né? Eu tiro a tipicidade. Então eu devo verificar conforme os 4 requisitos previstos lá pelo Supremo. Eu levo em conta também a vítima, porque consequentemente R$500 para mim, isso vai fazer falta se subtrair. Agora, pro dono da Ambev, né, o dono da TV Globo, né, não vai fazer falta. E, consequentemente, se eu tiro a tipicidade, e qual das modalidades de tipicidade que nós estudamos? Isso cai direto em concurso, né? Tipicidade, lembrando, nós temos tipicidade formal e a tipicidade material, né? Então, na forma, na modalidade prescrita na legislação, ele realmente subtraiu, se apoderou de R$500, esses R$500 é uma coisa móvel,
é uma coisa que pertence a terceiro, né? Então estaria ali tipificado o crime de furto. Porém, né, se tem as 4 condições lá previstas pelo Supremo, importada essa teoria, né, da Europa, nós poderemos aplicar o princípio da insignificância. Então, não confundam furto privilegiado do princípio da insignificância. Por quê? Porque tem consequências totalmente diferentes. Um, ele responde pelo crime, o outro fato se torna atípico. Ele não terá nenhuma punição. Tá? Então é bom sempre rever esses conceitos. Depois, parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então o legislador já está dizendo que a energia elétrica é o quê? Uma coisa móvel. Então, o mais conhecido exemplo de furto de energia é o gato, que a gente vê. Então a pessoa puxa um fio direto lá do poste, direto lá da rua e liga lá na casa dela. Não vai pagar nada, né? Ela está subtraindo uma coisa, né, que é móvel e, consequentemente, por equiparação, o legislador, assim, o diz que responderá pelo crime de furto. Mas é só a energia elétrica? Não. Ele coloca ou qualquer outra que tenha valor econômico, ou seja, valor monetário, né? Então, se eu tenho algo que tenha um valor patrimonial, desde que ele seja imóvel, desde que ele seja uma energia ou algo que não vai ser renovável, eu posso estar cometendo crime de furto. E aí, um exemplo que vira e mexe cai é o de furto genético, né? Então, energia genética, né? Eu teria, se eu subtraio, como a gente já falou, um material genético de um cavalo, de um boi reprodutor, né? Então, eu entro dentro de um banco de sêmen e levo esse sêmen que tinha sido retirado já de um grande reprodutor. Vou praticar o crime de furto? Vou, né? Por quê? Porque eu estou levando energia genética, certo? Agora, podem me perguntar uma coisa. E se eu retiro o sêmen, essa energia genética, direto do boi? Né? Uma coisa está lá no banco de sêmen e agora eu vou lá, eu sei as técnicas, tenho, né, conheço um pouco do animal e recolho diretamente esse sêmen. É possível crime de furto? Sim. Então, também. Então, se eu retiro esse material direto da fonte, né, também haveria a modalidade de furto. E se eu agora pego um reprodutor, então pego lá um cavalo, um touro, macho reprodutor, e levo para a minha fazenda e lá eu cruzo com uma vaca, com uma égua, né? E a fecundação desse animal, dessa égua, dessa vaca, né? Teria o crime de furto também? Caiu recentemente num concurso. Sim, né? Eu estou retirando, né, essa modalidade. Então, nas 3 modalidades, o crime de furto se perfaz completamente, tá? Agora, eu vou subtrair tecido humano, órgão humano.
Então agora é uma outra realidade. Então eu retiro, faço uma cirurgia numa pessoa e tiro um dos rins. Tiro uma córnea dessa pessoa, né? Eu vou praticar o crime de furto previsto aí no 155? Não. Por quê? Porque há uma legislação especial, a Lei 9.434 de 1997, que é a Lei dos Transplantes, que tem uma tipificação sobre a remoção de tecidos e órgãos. Tá? Então aí, princípio da especialidade, eu não aplico o Código Penal e sim vou aplicar o quê? Esta legislação especial. Certo? Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Espero que a gente tenha aí relembrado alguns conceitos. Estou sempre à disposição. Então, vocês sabem o meu e-mail, podem mandar sem problema, que nesse momento o que é importante é que vocês fiquem em casa, que vocês se cuidem e que tudo vai se resolver e daqui a pouco nós estaremos nos encontrando novamente. Grande abraço, tchau, tchau.